Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu me chamo Sherry e eu tô aqui para convidar vocês para fazer comigo uma análise sobre A Metamorfose de Franz Kafka, que é um dos meus livros favoritos da vida, disparado assim. Eu já devo ter lido ele umas 5 vezes, mais ou menos. E da última vez eu li ele em 3 dias. É uma leitura super curtinha. Possivelmente você não me conhece ainda, então vamos de uma breve apresentação. Eu me chamo Sherry, aqui na internet. Não vou revelar minha idade no momento, porque eu não acho que seja necessário. E eu pretendo trazer esses vídeos, essa estética de vídeos, esse tema realmente, que são vídeos um pouquinho mais performáticos, vamos dizer assim. O que eu vou falar em geral? Literatura, cinema, música, enfim, cultura. E como isso se relaciona com o nosso dia a dia, dentro de esferas políticas, filosóficas, sociais e etc. Hoje nós vamos falar sobre A Metamorfose de Franz Kafka. E para falar desse livro, a gente vai desconstruir a metamorfose, camadinha por camadinha, até a gente chegar em você e em mim. Porque dentro do campo de estudo da psicanálise, a metamorfose é muito abrangente. Então vamos fazer assim, eu vou trazer uma pauta, que no nosso caso é a metamorfose de Franz Kafka, e como isso se relaciona com o nosso cotidiano. E eu convido vocês a assistirem, prestarem atenção, e se possível comentar aqui embaixo se vocês concordam ou não, e a gente faz esse bate-papo bem gostosinho, pode ser? Vamos pro vídeo. A Metamorfose de Franz Kafka é uma história que se passa ali pelo século XX. Ela conta a história de Gregor Samsa. Ele trabalhava de caixeiro viajante, e aí, num dia, ele acordou transformado em um inseto gigante. Já a gente vai falar sobre isso, mas agora de informar. Incapaz de trabalhar e de se comunicar, Gregor acaba passando a ser visto como um peso para a família dele. E então começam a tratar ele de forma diferente do que tratavam quando ele ainda era humano, entre muitas outras. Então, conforme a história vai passando, a gente vê o sofrimento cada vez mais vívido do Gregor, a gente vai sentindo cada vez mais, e a gente sente cada vez mais o peso que a família dele sente, porque é tudo muito vívido, tudo muito humano para uma história sobre um inseto. Licença que eu acabei de reparar que tinha um motor, um mini motor aqui, ó. Me parece de moto. Cada um com sua performance. Ah, e eu tô de maquiagem de palhaço, se quiserem eu ensino. E camisa do Brasil, porque hoje tem um jogo do Brasil com Haiti. Voltando pro assunto. Então, depois desse rolê todo, que a gente vê todo o sofrimento que o Gregor passou, a gente vai ver que ele vai morrer. Inclusive, sim, tem spoiler, quem diria? Vai ter spoiler, porque isso aqui é uma interpretação. A gente não tá pegando e se baseando 100% no texto. A gente tá pegando o que tem no texto e extraindo. A gente tá extravasando no texto, a gente tá pensando fora da caixinha. A gente tá querendo ver o que Kafka quis dizer pra gente, desculpa. E eu acho bem interessante a gente tratar um pouquinho desses pontos, principalmente na sociedade atual. Que a gente vai pegar muitas coisas e algumas alfinetadas que Kafka deixou pra gente tá pensando agora, um pouquinho mais no futuro, com certa capacidade a mais, né? Porque a gente tá num período que, querendo ou não, mesmo a gente ainda tendo que lutar por muitas causas sociais, a gente já tem um grande avanço comparado a 1912, 1915, mais ou menos, que foi quando Kafka escreveu essa belezinha aqui. Então, vamos analisar. Só um adendo aqui que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Eu sou artista também, sou escritora, eu toco teclado, eu pinto quadros, eu desenho, eu escrevo poemas, eu escrevo músicas, eu escrevo textos, livros, histórias e muitas coisas, e faço maquiagem, e entre muitas outras coisas. Eu também jogo capoeira, e vocês vão me conhecer ainda. A gente vai começar o nosso processo de se desconstruir e desconstruir o Gregor até a gente chegar no nosso mais fundo do poço. Primeira pauta! A primeira pauta que eu quero trazer pra vocês é sobre uma coisa que acontece no comecinho do livro, que eu observei, que é quando que a gente passa de uma coisa que era útil passa a preocupar a gente, e até quando a gente pode descartar esse útil.
Logo no comecinho do livro, assim que o Gregor é transformado, como ele era um funcionário muito ativo na empresa dele, né, que ele era muito presente, né, sempre trabalhava bem, fazia tudo certinho, o gerente, devido a um atraso do Gregor, o gerente foi na casa dele para procurar saber o que tinha acontecido. E aí, o gerente, né, aconteceu um monte de rolo lá, deu uma treta enorme com a família dele. Depois disso que aconteceu, o gerente ficou horrorizado ao ver o Gregor e só saiu correndo. Porque, na verdade, se a gente for parar pra analisar, é isso que acontece na sociedade. A gente pega uma coisa que era útil, e aí, quando a gente pega essa coisa e essa coisa é quebrada, primeiro é um sinal de ei, quebrou, a gente quer descartar. A gente tenta resolver uma vez e depois a gente descarta, porque foi isso que aconteceu. Ele foi ver se tinha acontecido alguma coisa, se o Gregor tinha passado mal, para poder justificar a falta dele no trabalho. E é isso que acontece muitas vezes com a gente mesmo, um erro que a gente comete. Que é, a gente pega uma coisa que era útil, e aí quando deixa de ser útil, a gente só descarta. Parece um pouco óbvio, só que assim, quando a gente pega isso com pessoas, começa a ser muito problemático e a gente não percebe. E essa pauta, na verdade, eu não pretendia trazer logo coisas sobre psicanálise, etc. Eu queria trazer um adendo político e socioeconômico, que é uma coisa que acontece muito. Teve um caso de uma repórter da Globo, há algum tempo atrás, que foi que ela teve algum ataque, alguma coisa, desmaiou no meio de uma reportagem, não lembro o nome dessa repórter, e ela foi substituída em menos de 5 minutos por outro repórter para poder completar aquela reportagem. E isso traz pra gente uma reflexão de que a gente tá fazendo que diferença mesmo para todo esse mercado. Inclusive, eu acredito que essa repórter tenha saído da Globo. Eu tive que me desmontar durante o processo de gravação, porque eu comecei a gravar ontem, tô terminando hoje, ó, estou sem minhas unhas, sem maquiagem, tô aqui de cara limpa pra falar com vocês. Então, mas voltando ao assunto, eu quero trazer pra gente a visita do gerente à casa do Gregor Samsa, como a gente pode encarar de duas formas. A gente vai encarar tanto pelo lado social que isso trouxe, tanto quanto o lado da psicanálise, porque psicanálise e sociologia andam lado a lado, e isso é uma coisa que poucas pessoas vão falar pra você. Quando a gente pega a imagem de Gregor Samsa, que já estava transformado na criatura, e a gente traz o gerente que tinha ido só para poder ver se a máquina de trabalho, porque a gente sabe que todo trabalhador, todo operário, na verdade, é visto pela indústria como uma máquina. Então o gerente tinha ido ver se a máquina para poder... Ai, travou, me perdoa, travou. Eu peço perdão que eu tô enfrentando algumas dificuldades para poder gravar, porque eu tô gravando isso por um celular e a minha iluminação é uma literal lâmpada. É uma literal lâmpada a minha iluminação. Mas voltando para o assunto. Quando a gente pega essa máquina, né, que a gente tá usando o exemplo do Gregor, que como muitas outras máquinas que a gente vê por aí, né, no mercado de trabalho, porque quando uma máquina dá defeito, a empresa quebra. A gente teve recentemente no Brasil o caso da PEC da escala 5x2. Escala 5x2, escala 6x1. Você não vive dentro de uma bolha e você é brasileiro, você deve estar sabendo disso. E então, teve-se essa frase, o Brasil vai quebrar por conta da escala 5x2. Só que o Brasil já tinha dito que ele ia quebrar com muitas outras coisas, que eu vou citar alguma listinha aqui que eu tenho aqui preparado de exemplo. Então vamos citar algumas das vezes que o Brasil ia quebrar. Nós tivemos a Lei Áurea, abolição da escravatura, nós tivemos o período que as crianças pararam de trabalhar, nós tivemos a criação do conjunto de leis de trabalho, da CLT, nós tivemos... quando a ditadura acabou, lá por 1964, o Brasil também iria quebrar. E agora voltaram com o mesmo discurso falho de sempre, que é que o Brasil vai quebrar.
por conta da escala 5x2. E agora, como é que a gente vai aplicar esse nosso quadro, né, essa nossa pauta com o Gregor, com Franz Kafka? Bora lá. A gente percebe que quando tem uma falha em um sistema que era para circular perfeitamente dentro do modelo capitalista, as grandes massas, as grandes empresas, os grandes patrões, né, tudo aquilo que a gente associa à burguesia, quando a gente pega uma pecinha que é importante, uma pecinha pequena, mas que é importante, isso aqui pode cair. Eles veem, nossa, tem uma pecinha aqui que tá trabalhando muito pra mim, pra que eu não preciso trabalhar. E aí, se eu tiro essa pecinha daqui, se essa pecinha dá defeito, eu posso cair. Só que não é assim que funciona, porque tem muitas outras pecinhas que também trabalham pra que o vagabundinho aqui não precise trabalhar. Desculpa. Então, quando a gente pega o modelo capitalista, o modelo da indústria, o modelo que a gente vive atualmente, dá pra gente pegar uma coisa muito bacana, porque a gente tá olhando pro Gregor, olhando pra nossa realidade, porque a realidade é essa. Quando uma pecinha, por menor que seja, mas que alguém que tá aqui enxergue como importante, cai, é porque o dinheiro também tá caindo, porque é isso que quem tá aqui quer, o dinheiro. Então, o gerente foi até a casa de Gregor, não porque realmente se importa com Gregor. Em nenhum momento alguém realmente se importou com Gregor nesse livro, inclusive. O que aconteceu foi que o gerente ficou preocupado se o dinheiro não ia cair por conta do Gregor, que era um dos melhores funcionários, como é dito algumas vezes nesse livro, que o Gregor era um excelente funcionário, nunca chegava atrasado, piriri, pororó, e aquela mesma ladainha de sempre, que a gente já tá acostumado a ver, porque a hipervalorização de certos empregados, de certos trabalhadores, operários, na verdade é só um burguês tá inflando o ego, né? A gente tá inflando o ego, tá enchendo. E o gerente não é burguês, claramente. O gerente também é empregado, assim como o Gregor, né? Só que por ele ter uma escala maior, uma patente maior que o Gregor, ele se vê nessa posição. Porque acontece muito isso, né? Você possivelmente conhece alguém que, sei lá, ganha 10 mil, 9 mil por mês e se acha burguês, só que não é. Porque o burguês, quem é o burguês, né? O capitalista, o tão temido, são donos de indústrias, donos de grandes empresas, são patrões. E eu não tô falando que o Zé da Quitanda é um burguês, que o Zé da Quitanda é um capitalista, que ele deva... Acabou minha iluminação, uhul! Acabou minha iluminação, tô com uma iluminação do celular mesmo pra poder gravar. Eu vou ter que colocar minha iluminação pra carregar e o meu celular também, porque o universo tá conspirando pra não terminar de gravar esse vídeo. Por isso que, então, voltando ao assunto, quando a gente pega esse modelo, tem-se sim uma certa alienação, tem-se uma alienação, tem muita manipulação até que o gerente, né, que é o que a gente vai usar, acredite que ele também seja parte da burguesia e que o Gregor seja uma pecinha que vai quebrar, fazer a empresa quebrar, sendo que não vai. O Gregor estava simplesmente sendo transformado em uma coisa, em um monstro, em um bicho, como vocês quiserem chamar. Vamos chamar o Gregor de baratão. No momento, vamos chamar o bicho de baratão. E aí depois, quando o gerente descobre e tal, da real situação do Gregor, ele fica apavorado, sai correndo. Porque é isso, quando a gente realmente tem alguma certa dimensão do quão profundo são os problemas, a gente não tá mais tão disposto a ajudar. Possivelmente você já conheceu alguém que, tipo, algum momento te falou, tô com um problema, e você falou, não, pode ficar tranquilo, tô aqui pra isso, eu vou te ajudar. Só que quando a gente tem uma dimensão do quão profundo é o problema, a gente vai embora, a gente pensa, não é da minha conta. E isso é do ser humano. A gente quer ser amado, a gente quer ser querido a todo custo. Isso aí é do ser humano. Todos os seres humanos querem ser amados e queridos a todo custo. Mas quando a gente pega um ser humano e coloca pra poder ser amado
uma questão de proteção, a gente quer proteger a todo custo também. Pra poder ser amado, a gente vai proteger a todo custo. Só que até que ponto a gente tá disposto a proteger, a gente tá disposto a cuidar. No caso do gerente, foi até ver que o Gregor tinha se transformado num bicho gigante. E vocês vão ver que a família do Gregor também pensou assim. O Gregor tinha acordado naquela manhã, transformado já, e foi todo um rolê lá no quarto dele. Quando ele, conseguiu ver, ele sentia muita dor por estar naquela situação. A família dele, primeira reação foi ficar apavorada com o que estava acontecendo. E com o passar do tempo, ele foi se tornando um peso para a família dele, porque o gerente tinha ido embora, então já ficou subentendido que o Gregor estava sem emprego. O Gregor era um dos pilares que sustentava a casa financeiramente falando. Então, quando a gente pega um pilar financeiro, como a gente tem em muitos modelos de famílias por aí, como por exemplo o pai, vamos colocar aqui a imagem do homem provedor de família, pai de família, provedor, blá, blá, blá. Quando esse pilar quebra, a gente está implicando que a família toda vai quebrar, assim como o país vai quebrar. Mas a gente não tá mais falando da escola 5x2, não sei o que. Eu já expliquei pra vocês o que acontece aí. Isso aí é pura manipulação. Agora a gente vai falar sobre a questão que estava acontecendo na casa do Gregor. Porque durante o período que ele tava meio que... Como que eu posso dizer? Que ele tava transformado, né? Que ele tinha virado baratão lá. Depois que ele virou baratão, ele ficou meio que aprisionado no quarto dele para poder se distanciar da família, porque a família tava com medo. E não tem como a gente culpar 100% a família dele. Um dos parentes deles, o mais querido, tinha simplesmente se transformado em uma barata gigante, um besouro gigante. Como é que a gente não vai sentir medo disso? É pra se ter medo, só que ele tinha deixado de ser útil. E não só tinha deixado de ser útil, como também tinha se tornado um fardo. E esse livro faz a gente questionar até que momento nós vamos ser amados. Porque só tinha desligado sozinho. Estranho. Porque a gente é amado até que ponto? Até que ponto das nossas existências a gente é amado? A gente é amado até o momento que a gente deixar de ser útil? A gente só é amado por conta da nossa utilidade? Ou somos amados por quem nós somos? Porque o Gregor ter colapsado perante todo o trabalho, a tanto cuidar da família, porque ele cuidava da irmã, que eu acho que era Greta o nome da irmã dele, a mãe, o pai, que também já não tinha condições de trabalhar, então era ele que sustentava a casa. E agora, quando ele precisava de cuidados, quando ele precisava ser sustentado, a família simplesmente resolveu trancá-lo e se afastar. A única pessoa que tinha capacidade por um curtíssimo período de tempo, se você parar pra ler, você vai ver que foi por um curtíssimo período de tempo, foi a Greta, a irmã dele, que conseguiu ainda levar comida pra ele. E mesmo assim, ela ia com medo, ela se afastava. Não era como se, eu entendo, era meu irmão, não sei o que, eu amo ele, não. Era como se fosse um adestrador levando comida para um leão. É assim que era visto. Tinham medo que ele passasse essa doença e não sei o que, coisa e tal. E agora que a gente vê que o Gregor, ele é uma clara metáfora para depressão. E o meu negócio desligou de novo. Quando eu ia pesar o clima, o Gregor é uma clara metáfora para depressão, porque é isso que acontece na depressão. A pessoa se afasta, fica no quarto, fica acamada, e aí vou desistir disso aqui. Então, quando a pessoa tá em depressão, ela acaba ficando mais de quarto, mais acamada. E às vezes ela é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, alguém que tava sempre ali com a família, e de uma hora pra outra ela não pode mais, ela precisa estar sempre no quarto. Então, vamos fazer um resumão rapidinho, para poder a gente passar para uma outra pauta que eu queria ter ainda nesse vídeo e encerrar, porque senão vai ficar enorme o vídeo, eu não quero um vídeo enorme. Bom, a gente teve a visita do gerente, né, pro Gregor, que trouxe pra gente como é que funciona um pouquinho a indústria, que é muito tóxica essa indústria capitalista atualmente, e logo naquela época, no século XX, a gente tem
a convivência complexa da família do Gregor com o Gregor, e foi um negócio muito surreal, muito cruel mesmo, a forma como a família do Gregor passou a tratar o Gregor e a forma como nós passamos a enxergar a família do Gregor. E sobre como a gente se colocar tanto no lugar da família do Gregor, quanto no lugar do Gregor, é muito difícil, quase impossível. Mas é uma realidade, entendeu? A gente, se a gente pegar uma coisa que, você vive todo dia... Cadê meu refri? Meu refri sumiu. Uma coisa que a gente vive todo dia, e aí você falar o que você faria na situação, você não vai saber, porque é muito complicado mesmo. Varia de caso para caso, há casos e há casos, mas a maioria das vezes acontece o que eu falei, a hipocrisia humana. Mas é isso. Eu gostei bastante da forma como o Kafka conseguiu transmitir tudo isso, todo o sofrimento, toda essa crueldade, toda essa melancolia, de uma forma tão vívida, como se a gente estivesse passando por aquilo realmente. Eu gosto de ler esse livro de tempos em tempos, e da última vez que eu li, eu precisei ficar muito tempo sem ler, e depois eu fui ler um romancezinho bem água com açúcar para poder ver se passava aquilo, e não passou. Porque fica uma angústia, é angustiante, é deprimente, mas fazer o quê? É muito bom, eu recomendo. Recomendo também outros livros dele, como Carta ao Pai. Carta ao Pai é um livro que me toca muito. E, bom, eu acho que por agora é isso. Agora vamos passar para uma outra pauta rapidinho. Quando a gente pega e a gente fala do esforço que Gregor fazia tanto na empresa quanto pela família dele, a gente pega uma visão de que o Gregor, ele se via forçado a isso, não sei o que lá, que ele sofria. Mas ele não enxergava o próprio sofrimento até ter transformado no besouro, na barata lá. Porque segundo Camus, as pessoas vão sempre procurar um sentido na vida, e não se deve procurar. E talvez o sentido que o Gregor via era o esforço contínuo pela família e pelo trabalho. E esse sentido é o que muitas pessoas veem atualmente. Mas, como também diria Camus, preciso enxergar Sísifo feliz. Porque eu não quero que ninguém saia aqui desse vídeo chorando, cortando os pulsos, nem nada do tipo, porque eu sei que são temas muito pesados. Mas, segundo as leis do absurdismo, a gente não deve, em hipótese alguma, buscar um sentido absoluto, seja no que for. E o sentido que o Gregor achou parece pequeno, mas boa parte das pessoas atualmente, entre uns 18 a 45 anos, 18 a 45 não, dos 18 aos 60 e alguma coisa, até você se aposentar, o sentido da sua vida é família e trabalho, ou só trabalho. Entendeu? Às vezes o seu trabalho é a sua família. Minha franja não tá ficando do jeito que eu gosto. Tô triste. Mas é isso. É necessário enxergar se ser feliz. Porque, mesmo não tendo um sentido exato, se Gregor fosse absurdista, ele veria que não tem um sentido exato e que ele só deveria continuar naquele mesmo ciclo e buscar ser feliz daquela maneira. Você se revolta contra os padrões de sentido, como a família dele e o gerente, de que são representações desses ciclos, dessas necessidades, por um sentido. E a gente finalmente tem o absurdismo, o absurdo, de forma geral, que é a falta de sentido. Aí a gente aceita a falta de sentido, se revolta contra ela e tenta ser feliz ao máximo com isso, vivendo com paixão, como diz Camus.
E eu adoro a filosofia absurdista, poderia fazer um vídeo inteiro só falando disso. Inclusive, é uma boa ideia pro próximo vídeo. Enfim, o vídeo fica por aqui. Fica aí a reflexão de que nós todos somos Gregor e a família do Gregor ao mesmo tempo, né? Nós somos o Gregor e a Greta, que é a representação da família do Gregor. Nem a mãe do Gregor representa tanto a família dele quanto a Greta. Se vocês forem ler o livro, recomendo fortemente. Recomendo também Carta ao Pai. Eu vou deixar aqui, ó, os títulos A Metamorfose e Carta ao Pai, que são 2 livros maravilhosos de Kafka. Sobre Camus, talvez eu faça um próximo vídeo. E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É o meu primeiro vídeo falando assim. Eu me senti bem confortável. E quem sabe eu venha fazer outros. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. De novo, qualquer coisa vocês podem me chamar aí. Achei meu nome. E é isso. Um beijo.